3. Isto não é fácil. Ninguém disse que era fácil, mas cada qual aqui sabe qual é o seu papel e tu sabes perfeitamente qual é o teu. Está bem, está bem. Mas fica sabendo que eu não vou obrigar ninguém a beber. É, mas eu posso obrigar o Raul a arranjar outro roxinol. Sai agora às 11 horas, só amanhã. Talvez estar no meio. Olha, tu, por exemplo. Sabe o que é, Dona Rinda? Não pode ver ninguém feliz. Inveja. Olha lá, inveja de quem? Do Aranis, daquele odioso. Oh, Vanessa, vamos lá para lá. Ah, Dona Rinda. Credo. Oh, menina Laura. Diga. Mas lá que ele tem um ar oleoso, lá isso é Ser pai ou filho, mais que João, o anjinho pequenininho e o padrinho é o patrão. Sr. professor, que não é a primeira vez que venho aqui a este lugar. Não, contando com hoje é a segunda vez. E quem é que lhe indicou este oásis? Do prazer! Eu encontrei isto. Tu tens uma desgraça nas mamas? Flores de um campo santo, se o vento balança por elas, chorona, parece que estão chorando. Se o vento balança por elas, chorona, parece que estão chorando. Chorona, 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 anda ao rio. Chorona. Tapa-me com teu manto, chorona, porque eu moro no rio. Tapa-me com teu manto, chorona, porque eu moro no rio. Dois beijos tenho na alma, chorona, e sempre recordarei. Dois beijos tenho na alma, chorona, que sempre recordarei. O último de minha mãe, chorona, e o primeiro que te dei. O último de minha mãe, chorona, e o primeiro que te dei. Acho que umas banhadas, duas rosas, um jardim. São José és o mais o sol da primavera. Uma promessa de beijos, dois braços à minha espera. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. Suportam desde o como é que foi o processo de criação deste processo de montagem deste espetáculo partiu de uma curiosidade nossa. O que é que levava cerca de 5.000 pessoas ao fim de semana, por exemplo, no sábado à tarde, a frequentar os lados de sociedade.
uma cidade como Lisboa, que tem tantas alternativas, tantas ofertas. E a partir desse momento, juntámos e começámos a colocar os bairros. Depois começámos a fazer trabalho de campo, começámos primeiro, enquanto visitantes, em pouco nos integrando numa sociedade que nos acolheu de braços abertos. Fomos conhecendo as pessoas, fomos dançando com as pessoas, tivemos pessoas que nos contaram histórias, pessoas que nos ensinaram a dançar, depois voltámos a outras sociedades onde ainda passávamos um bocadinho despercebidos, não tanto porque percebiam logo que nós não dominávamos a dança como eu, existe algum rigor a nível de dança, a nível de comportamento. E depois também nos destacávamos muito a nível de faixa etária. Éramos muito bons assim que entrávamos num grupo grande, começavam a brilhar. Isso foi o ponto de partida. Portanto, primeiro fomos a fazer pesquisa, trabalho de campo. E a partir do momento em que começámos a perceber uma série de códigos, uma série de vivências, as motivações das pessoas a frequentar estes bares, acabámos por começar a construir as personagens. Este texto partindo do trabalho de construção de personagem de cada ator. A partir do momento em que as personagens foram aparecendo, começámos a cruzar as personagens umas com as outras, a perceber as empatias, as antipatias, e acabámos por crescer naturalmente, através deste contacto entre as personagens. E esta interação com o público acontece regularmente, sempre assim, não é? Normal, geralmente há sempre, eu penso, nunca houve nenhum espetáculo em que só tivesse os atores a dançar. Tivemos foi o contrário, de ter as cadeiras completamente vazias, todo a dançar. Em Lisboa aconteceu muito ter um espetáculo em que já nem precisávamos convidar o público a dançar, já naturalmente iam dançar. Depois tivemos uma coisa que eu acho muito interessante no Teatro da Atividade, conseguimos juntar não só o público habitual do teatro, pessoas que estão habituadas a ir ao teatro, como o público das sociedades, dos salões de baile, veteranos de alunos da Apolo, por exemplo, que é conhecidíssima pela sua formação, pessoas que nos vinham pedir músicas, vinham ter connosco ao palco para tocar um tango, por exemplo, um casal veterano de alunos da Apolo, porque era o cartão de visita deles. Eles já dançavam há imensos anos e precisavam do tango para mostrar aquilo que realmente sabiam. Foi muito engraçado porque houve momentos do espetáculo em que o público abria para aquele casal que nem sequer fazia parte do espetáculo, fazer elevações, quedas, e parecia quase coreografado com as músicas, mas é essa espontaneidade que nos interessa, e aquilo que tentamos com este espetáculo, de alguma forma, é colocar o público na posição que nós estávamos quando começámos a frequentar os bailes. Não só enquanto voyeurs, mas também como participantes ativos do espetáculo. Chegava a algumas pessoas, nós tínhamos conhecimento disso, chegava a ter a oportunidade de perguntar que iam ao baile se era obrigatório de facto, se a necessidade de facto obrigatória. E apareceu de facto ao fim de semana, fundamentalmente aos domingos à tarde, nós fazíamos o podcast sábado e aos domingos de tarde, tanto senhores perfeitamente como se fossem um salão de baile, com saias rodadas, perfeitamente todas, digamos, ateraltadas, como se fossem salto alto, Inclusive também tivemos outra coisa, que as pessoas aparecerem mascaradas. Exato, mascaradas também, as pessoas mascaradas. Começavam a ouvir, e então tivemos pessoas também mascaradas. Portanto, eu acho que estes espetáculos, de certa forma, deu espaço ao público participar e também ser ator. Ou seja, quando eu digo isto, que não é óbvio, não é ser ator, mas fazer parte do espetáculo. Acho que as pessoas estavam à vontade de fazer parte do espetáculo. E fazer parte da narrativa do espetáculo. Várias foram as vezes que fomos abordados pelo público e tivemos hoje também, não é? Com o meu amigo Rodrigo. O que é muito bom, porque de repente temos que fazer um desvio, dar atenção ao público e depois continuar. Eu uma vez, por exemplo, tive que bater no número do público.
Engraçado que esse cruzamento é progressivo logo desde o início, aparece um, depois sai, depois volta ao não é um início assumido do espetáculo, isso também vai fazer com que outras pessoas se sintam nesta atmosfera e se envolvam. Sentiu-se, de facto, quando estávamos no teatro, parecia mesmo um baile do 8. Nunca fomos, ao que dizer. E é engraçado que é um fenómeno que se sente muito procurado. Há muita gente que vai e frequenta estes bailes, que aqui na nossa região não é de há muito tempo que isso existe. Há uma série de atividades que sobrevivem às custas deste bar, destes bancos. Tem regras, não é? Estes bancos têm. O que eu achei engraçado no trabalho de campo que fizemos é que há umas regras que os bairros têm. Nós não estamos habituados, vocês já falaram sobre isso. Falei pronto, que tentamos perceber esses códigos, essas regras. E essas regras que nós não estávamos habituados é desafiador. Nós, quando escolhemos a coletividade onde íamos ficar, nós ficamos em algumas, e escolhemos, ok, vamos ficar nesta. Quando decidimos ficar, nós ficávamos sempre lá em cima, num balcãozinho, e eles começaram a reparar que aquilo é uma família, é uma coisa muito. Uma família. E houve uma altura que o baile parou. Ninguém dançava, e olhavam para cima, para nós. Então nós tivemos que ser apresentados a eles, tivemos que dançar com eles. E a partir daí o clima começou a. Começámos a fazer parte também, se calhar, daquela família. E acho que isso foi muito importante. E depois foi muito engraçado. Desculpa, deixa-me fazer perguntas. Vocês apresentaram-se como atores do grupo de Sim. Uma delas teve o seu, sim. Nós, quando fomos. Esta é uma sociedade pequena. Chama-se Sociedade da Ordem e Progresso. Na Ribeira, aquilo é muito grande, há muita gente. No mercado da Ribeira. É mais difícil chegar às pessoas que estão à frente daquilo. Fomos falando com algumas. Outras também não nos interessava falar, interessava infiltrar. Nesta, nós falámos com o diretor, explicámos o que íamos fazer, até porque como aquilo era mais pequeno, convinha apresentar-nos, não fomos suscetibilidades, não é? Quando ele nos apresentou, houve várias pessoas que saíram, que não queriam ser observadas. Mas com uma postura clara. Depois tivemos o oposto, de senhoras que nos vinham convidar para dançar ao ponto, e senhores, ao ponto já não conseguirmos, já não aguentávamos mais, nós estávamos habituados a dançar três músicas de seguida, porque as músicas não são tão curtas como aqui, né? Porque é um espetáculo de teatro, temos de condensar, as músicas chegam a demorar 5, 6, 7 minutos e elas sempre a insistirem e têm que dançar assim, está muito tenso. Olha, os todos. Não, nós ficávamos completamente rastos. Era assim, era surreal. E no verão? No verão, exato, isto foi em julho. Então, se calhar é por isso que o senhor dança muito mal. Se calhar é por isso. Esta senhora ia me deixar na pista. Isto, por exemplo, Faria todo sentido para a minha personagem ficar abandonada na pista. Já pode Estava a ser. brincar. Sim, mas é isso que é bom. Não, porque ele já chegou a ficar abandonado na pista. Sim, várias vezes. Durante o processo. Eu normalmente abandono antes de ser abandonado. Eu acho que faz todo o sentido para a personagem que eu faço. Eu só te digo uma coisa, não, aqui ninguém dança bem. Em comparação com as pessoas que vão a esses bares, Sim. de facto nós não temos noção das regras. Há uma série de regras reais. E fomos confrontados com elas e nos iam explicando. E depois começámos a perceber também como é que as pessoas se convidavam para dançar, as regras que há nesse convite, Como é que se diz não? como é que se diz não. Como é que se diz não? Às vezes basta virar a cara. Sim, mas há várias formas. Há outra forma, mas nós que não sabemos dançar, ficámos abandonados na pista várias vezes, porque a determinada altura as mulheres que estão connosco ficavam, não haviam de ficar desesperadas. E havia pessoas que eram mais abandonadas do que outras. Está na personagem. Este gajo vai ser abandonado. Eu acho que uma coisa que também é importante dizer é que as pessoas que frequentam estes bailes, há um fator que as drone, que é
Algumas vão para o engate, é verdade, mas há outras que vão só simplesmente por prazer de dançar e de estar com as pessoas, neste caso nesta sociedade, que são pessoas que também já mantêm uma relação de amizade. E às vezes há pessoas que tinham pares fixos e não eram casadas com o companheiro. Havia histórias bastante complicadas. Tínhamos um senhor que era o maior bailarino do baile, tinha a esposa acamada, e então ela que lhe dizia para ele dançar, porque sabia que ele tinha muito gosto de dançar. E eu dançava. E foi muito giro partilhar com eles estas histórias, porque depois as pessoas que ficavam e que percebiam que nós estávamos a trabalhar para um espetáculo, contavam-nos e partilhavam connosco a vida deles. Havia muito este fator de solidão. Mas havia além de, a questão do engate, mas não, havia outras coisas para além do engate. Havia também um namoriscar, que é uma coisa completamente diferente, e de facto nós vimos homens e mulheres já com uma certa idade que depois de dançar e mais estavam sentados de mão dada a falar numa mesa de um canto, que era uma coisa muito bonita. E portanto isso era uma coisa muito, de facto muito bonita, que nós vimos pessoas que se divertir, há pessoas solitárias. Mulheres que vão buscar os maridos. Há mulheres que têm posições, mulheres a buscar esta hora do dia, agora vens para aqui. Exatamente, confusões também. Há uma frase confusões famosa, entre homens a disputar a mesma mulher. Digas por causa do lugar onde estava sentado, porque eu estava sentado ao lado daquela senhora, não desculpe, o lugar não estava marcado, mas e depois outro que mandava, olha lá que tu és cardíaco, cuidado com o coração, olha a máquina. E é realmente um mundo fascinante, e o facto de depois de conseguirmos voltar uma segunda e uma terceira vez a um espaço e encontrarmos pessoas que conhecemos na tal sociedade do Arte e Progresso, que ainda frequentávamos, e as pessoas cumprimentávamos e nos convidavam a dançar e olhavam para nós com cumplicidade, saber o que é que estamos a fazer, e mais ninguém sabia, mas elas sabiam. Vinham sempre perguntar, e daí como é que está a correr? Está a correr bem? E essas pessoas viviam depois do espetáculo feito e sentiam-se bem ao ver esses personagens nascidos lá. Eu acho também, eu penso também que nenhuma das nossas personagens foi inspirada numa situação específica. Não é? Nós mostramos. Nós, no fundo, o que aconteceu, coisas que íamos ouvindo, íamos anotando, íamos dizendo aos colegas, cada qual ia tirando uma coisa de uma pessoa, outra coisa de outra, histórias que vai inventando na própria cabeça ao ver as pessoas também a dançar. E eu acho que depois também nós optámos, houve duas situações. Há dois tipos de bairro do Mercado da Ribeira, que é de facto um bairro com muito mais gente, em que as pessoas conhecem menos, em que há muito mais a situação de ver. É um outro nível de conhecimento entre as pessoas, é muito mais feliz. E depois a Ordem e Progresso, que era a tal sociedade com a qual nós nos identificámos logo à partida mais. Portanto, o nosso salão de baile acabou por enverdar precisamente por esse tipo de salão mais familiar, em que as pessoas se conhecem melhor, em que já sabem as histórias de vida uns dos outros, e isso agradou-nos mais do que aquele anonimato no Mercado da Ribeira das 500 e 600 pessoas a dançar. Não é? Mas tivemos de facto esse cuidado de não relatar nenhuma história pessoal. As pessoas partilharam connosco histórias muito íntimas e de alguma dor e especialmente esse fator que a Sónia falou de solidão. É que possivelmente essas pessoas, quando eles vão a esse espaço, já foram na juventude, porque eu vivi em Lisboa, conheço muita sociedade de Lisboa, dancei muito com elas, comecei a dançar, porque eu me lembro, normalmente o meu pai era militar, que é uma pessoa que também é de esporte. E portanto, há muitos anos atrás, era a juventude que frequentava essas coletividades. Eu lembro-me que, por exemplo, o 3 de agosto, o ferroviário, por ali, por Lisboa, que essas pessoas voltaram agora uma segunda vez. Hoje com outra postura, porque na altura eram jovens, às vezes tínhamos que ir ao baixo, e tínhamos que ir a sair à casa da tia, da prima, e tal, para nos esperar para o bar. Isso também aconteceu. Mas muitas dessas pessoas que hoje frequentam o bar, portanto, inverteram-se situações. Na minha juventude, essas coletividades viviam da juventude. E
hoje em dia não, porque como veem, os nossos jovens são uma maravilha, mas são os pés dos É verdade, é verdade. Eu vou-vos contar uma coisa que aconteceu comigo aqui há uns anos. Eu sou do Norte. Tenho uma paixão de casa pela casa de Belém Marinho. E o meu marido, que hoje não está presente, nós gostamos muito. E então eu fomos a casa dele e ela não é. E nós lá estávamos a dançar e os jovens todos lá, todos no canto. Ai, a gente está a dar a volta a isso. Fomos a eles. Ele agarrou nelas e neles e nós pusemos-los a dançar. O problema não foi isso. Então, outro dia as pessoas encontraram-nos na rua, aquela na rua pequena, e vocês foram para fulano a dançar com os igrejas, eles não se falam. Mas eles não se negaram a dançar, eles não se negaram. Eles não se negaram. E aquilo era assim ao ar livre, era público, então, mesmo não se falando, mas eu não sei quem é que se fala, nem quem é que não se fala. Pusemos a juventude toda a dançar. No fim deles saem todos a dançar. Nós estávamos cansados, vamos para casa. Eles continuaram a dançar. Eles continuaram a dançar. Eu gostava só de dizer uma coisa que nós andámos a observar, e uma coisa que tentámos depois fazer ao criar os personagens é nunca criticar. O nosso trabalho não é criticar, nem fazer exato, nem que passasse. Foi uma coisa que tivemos muito cuidado que pudesse passar um certo gozo, apesar de haver o humor e brincarmos nas situações. Nunca foi isso. É um espetáculo muito o que acontece, uma das coisas que eu senti é que nós estamos sempre à procura do público onde é que estará metida mais alguma personagem. Porque eu, quando entrei, não me percebi logo da coisa. É certamente mas não me percebi. Portanto, estamos sempre à espera que aconteça mais alguma coisa do princípio ao fim. E isso é digamos que não tem espetáculo sem princípio. Nessa vossa pesquisa, conseguiram detectar as orelhas das pessoas, isto é, se eram pessoas de idade, se eram urbanas, se eram imigrantes da cidade? De Lisboa temos tudo. Claro, era isso. Então, havia pessoas do Algarve, havia pessoas do Norte, havia pessoas das ilhas, havia pessoas de todo lado. O que eu acho é... Havia já, pessoas estrangeiras. Exatamente. Havia brasileiros, brasileiras. Muitas brasileiras em Inglaterra. E digamos, os não lisboetas seriam predominantes? Estou lembrado por isso. Tal como esta senhora estava a dizer, antigamente havia muitos bairros. E não era só em Lisboa, havia no país todo. E agora voltaram os bairros. O que é que acontece? Acontece que, por exemplo, nós ouvimos várias histórias de pessoas que começaram a namorar nos outros bairros, depois separaram-se, casaram e viuvaram e de repente encontraram-se novamente nos bairros e voltaram a namorar. E ouvimos histórias de pessoas, tanto do Algarve, que de repente reencontram este espaço de diversão em Lisboa, pessoas de todo o país. Ou seja, apesar de não serem de Lisboa, ao irem morar em Lisboa, este se calhar é o sítio que eles encontram mais familiar. Era isso que eu estava a perguntar. De repente eu estou-me a lembrar, com 15 anos, do sul do norte, do interior do norte, e de facto conheces de vivência toda perfeitamente hoje aqui. Depois está as regras que vocês diziam e muito marcadas e avaliando certa sociedade. Nessa altura era com os jovens, não era com as pessoas mais velhas. Os jovens faziam a iniciação de 15, 16, 17 anos, porque eram os mais velhos. Nós tínhamos os nossos ídolos que eram adultos e já bem adultos. E hoje, felizmente, que as mentalidades aderiram. Sim. Porque quando nós éramos jovens era impensável os idosos fazerem o que fazem hoje nos bares, por exemplo. Não tenho essa noção. Nós começámos a ter a lata de ir aos salões de bares com 17, 18, 19 anos. Eu comecei mais cedo. Os nossos tios, os nossos... Aí, mas se calhar é a sua mãe que... Com o meu pai. Era o pai do meu pai, porque as mulheres daquela época, lá nos meus lados, era assim, a partir da altura em que a minha mãe dançava divinamente. Mas a partir da altura em que se casaram, vestiam-se de escuro, lenço na cabeça e nunca mais iam a lado nenhum.
O meu pai, que era uma pessoa muito alegre, muito bem disposta, ele, tudo o que havia de festas lá, às vezes com música muito pouca música, mas ele fazia uma festinha em qualquer lado. E então, para não haver assim muito buraco, que a minha mãe era muito ciumenta, era eu o par dele. Aos 10 anos eu dançava com o meu pai. Não quer dizer que eu não dançasse com outras pessoas, mas não via. Claro que a minha mãe queria saber com quantas pessoas é que ele dançou, mas eu, O que aconteceu nos bares, porque eu tinha amigos meus que tinham um conjunto. Eu sou da Aveiro e eles, portanto, fazíamos, eles tocavam uma dança músicas de bairro, em salões de bairro, fora nas freguesias rurais da Aveiro. E era muito engraçado porque eu e mais os colegas meus, que éramos os irmãos mais novos deles, íamos a acompanhar para entrar no baile de moda, estávamos ali, depois começávamos a olhar para as pequenas para pedir para dançar. Mas elas estavam acompanhadas com as mães. E quando viam que nós éramos da cidade, quando nós íamos pedir, elas pediam-nas. E não as deixavam dançar connosco, só deixavam dançar com o pessoal, com os rapazes ali da zona da freguesia ao lado. O pessoal meterem-se com os gatos, com a malta que vinha da cidade. Era engraçado. De ir ao bar com o pai, porque a mãe nunca mais. Mas era engraçado, elas estavam factos de diferente e nós começámos ali. Elas ali olhavam e elas nós íamos pedir para dançar e eles muitas vezes diziam que não, ou quando havia mais uma afoita que vinha para se levantar, ela punha logo e nós. Você sabe mais vivido, já sabe mais a história. E vivo hoje. E no início também, no início das nossas improvisações, estávamos a enverdar por um caminho. Talvez por ouvirmos estas histórias todas, que muitas delas são as histórias que ficam mais nos ouvidos, são aquelas histórias mais tristes, mais complicadas, em que as relações humanas acabam por ser mais complicadas. E no início as nossas improvisações estavam a tomar um caminho muito mais sério, muito mais deprimente, muito mais triste. E de repente houve um dia que parámos, porque quando vamos aos bailes, essa tristeza não está lá, realmente as pessoas não veem essa tristeza. Portanto, uma coisa é aquilo que leva as pessoas a irem ao baile, outra coisa é a festa que acontece durante o baile. Mesmo que cada história individual seja triste ou complicada ou cheia de solidão, essa solidão não passa. Portanto, nós também não queríamos um espetáculo em que passasse essa tristeza enorme de o fulano está sozinho e deixou a mulher em casa porque a mulher está acamada e ele vai... Quer dizer, isso não passa quando se vai num bar daqueles. Passa uma alegria, passa um contentamento de estar ali a dançar durante aquelas horas, que são muitas. E essa alegria só podia passar para o resto do público. Exato. Só fazia sentido partilhar isso com o público. Mais do que... Nós temos, cada uma destas personagens tem a sua história, tem o seu percurso, e algumas delas não são muito felizes. Mas... Eu agora lá vou envergonhar outra vez a juventude. Vocês já pensaram que qualquer dia não há esses bailes? Eles não querem dançar. Há outros tipos de bailes. Reparem uma coisa, por exemplo, daqui a 50 anos, se calhar as discotecas que hoje estão na moda vão abrir novamente daqui a 50 anos e vai ser uma discoteca desta malta toda que está aqui sentada, que vai fazer exatamente as mesmas figuras que faz agora, daqui a 50 anos. Repare, eu acho que as coisas... Eu, por exemplo, eu desde miúdo também que nas aldeias, onde são os meus pais, conhecia os bailes e nunca me identifiquei com os bailes. Eu não me identifico realmente hoje em dia com os bailes. Deu-me um gozo enorme ir aos bailes agora com isto, de estudar, de ver. Mas de facto não é uma coisa que eu faço todos os fins de semana e não o faço. Não é? Agora, provavelmente, esta juventude vai para as discotecas ou vai para os bares todos os fins de semana. Tal como eu fui ou como vou às vezes, quer dizer, não sou muito diferente, mas agradecer a todos. Passar cá no trabalho. E daqui a 50 anos, se calhar, esses bares são uma coisa completamente... São reflexo do que é agora. E se calhar vai haver naves espaciais e aí vão ser as novas discotecas dos jovens naquela altura e estes jovens acham que aquilo é tudo um esquisito, vamos para um barzinho em Santa Apolónia. Estão mais descansados. E penso que é o normal e é o natural, não é? Porque nós...
Pois tu disseste. Isto é tudo uma grande... A música das escolas vai ser diferente. Exato. Mas, Porque as diferenças são... Olha, mas é tão simples como a nossa geração, ainda hoje estávamos a cantar as doces e o Carlos Espanhol aos berros na praia. Quer dizer, e se calhar para eles isto é Carlos Espanhol, as doces, e para nós é um privilegio porque em qualquer momento em que nós é mais descansado, porque acho que tinha letras fantásticas. É divertidíssimo. Não sei, acho que estas coisas são realmente sintónicas e nós tendemos a perpetuar a nossa juventude sempre. E isso é bom. Portanto, daqui a 50 anos vou ao Lux e abre em grande. Eu tenho uma pergunta. O que é que a menina teve que fazer no não, isso é porque que a Laura fica com o Aranha, não é? E entretanto eu peço sempre a alguém para dançar com a Laura enquanto eu vou fazer a Aranha. E esse rapaz que foi dançar com a Laura, eles lá combinaram, não é? Entre eles. A menina vai ser fresca. Parece sonsinha, mas não é. Portanto, eles lá combinaram que ele ia puxar-me para eles ficarem os dois juntos. Eu comecei a gritar: ajudem-me, ajudem-me, ajudem, estão-me a agarrar, estão-me a agarrar nele. Fiquei muito surpresa. Então tive que dar um programa ao rapaz. Então aproveitei, já que ele ficou assim todo coisa, aproveitei, já que ele estava aqui na brincadeira, então comecei. Mas foi uma coisa assumida, quer dizer, não foi. Foi assumido, foi uma coisa. Era amigo dele. Era meu amigo. Não, mas foi uma coisa. Não foi. Mas tu não sabias, não, tu não sabias. Não sabia, não sabia, fazia ideia. Entrou um bocadinho no jogo. Eu quero brincar, então vai ter brincadeira. Mas não foi uma coisa decidida. Não, ela tirou a suqueira daquela linha cor-de-rosa. Depois, até ao final do espetáculo, tive sempre a integrá-la em tudo o que fosse maldade. Mas no fim do espetáculo, nós não olhos nisso. Não, mas acontecem várias coisas. Este espetáculo presta-se a isso, não é? A ideia é o público divertir-se. É bom, é ótimo. Não? Para continuar com o gesto. Já! Na nossa discussão já tivemos várias vezes. Vai lá com a galinhagem. Depende do cena ontem. Quando chegamos às cartas, o espetáculo é hardcore. Estamos em Montemor, numa discussão. E quando nós estávamos a jogar às cartas. Em primeiro lugar, deixa-me só dizer, a formação da coisa. As pessoas sentaram-se e os rapazes, os homens, ficaram todos atrás da mesa onde nós estamos todos no bar. E nós jogamos às cartas com um baralho de cartas com mulheres nuas. E nós estávamos ali a jogar muito bem às cartas e estava a acontecer a cena delas, as três, aqui nós enquanto jogávamos às cartas. No meio daquela brincadeira, todos os mamães que estavam atrás de nós, de repente cai-nos um calendário de 1993 com um tipo completamente nu. E no meio das moças vemos um calendáriozinho com nu. Começámos a rir, era uma barulheira, eles atrás começaram-se a rir, as pessoas estavam lá a começar a rir, e nós tivemos que parar o jogo de cartas, abanar, ficar com o jogo de cartas, que era para a cena continuar, porque se nós continuássemos a jogar às cartas, aquela brincadeira não parava, quer dizer, era sempre um risco. É um risco que este espetáculo tem, é essa interação com o público pode se tornar descontrolada. E ontem houve 2 ou 3 momentos em que isso aconteceu. Como, por exemplo, quando descobrem a revista do professor Paulo Aranha, havia um espectador que se levantava e ia, junto ao balcão, espreitar atrás da mesa para ver a revista. Depois comentavam, os outros estavam a beber a Beldamino lá atrás e ele comentava, e sentava-se e lá outra vez. Quando eles foram para as cartas, começaram a jogar às cartas, foi exatamente a mesma coisa. Portanto, este espetáculo tem um bocadinho esse risco de... Às tantas, os atores terem que controlar também um bocadinho e acalmar os ânimos para... Porque aquela altura ficaram assim, foi na Ribeirão, estava aqui a acontecer. Mas isso não é mau. É porque este espaço é bastante ingrato, ainda por cima, porque é muito comprido. É terrível. Por exemplo, a cena da Armindinha, quando estava nós estamos de repente, já sabemos como dizer, de repente eu disse assim, olha a cara da Armindinha, eu olhava e não tinha Armindinha. Estava completamente tapado. E não sei onde é que está a Armindinha.
completamente. Mas isso, pronto, já são esses pequenos problemas do texto. Que acontece em qualquer peça. Por exemplo, hoje, quando no bar, ele serve mesmo a da marca. Depois ele diz de vinho do Porto, eu só olhei, eu vi para ele e eu disse assim: olha. É o que há. E agora como é que eu tenho que emendar o texto rapidamente do vinho do Porto? Porque não faz sentido. Não fazia sentido. Portanto, eu tenho que pegar no Porto e dar estes pequenos, pronto. Além dessas pequenas coisas que às vezes acontecem em qualquer espetáculo, há de facto um espetáculo com estas características que se jogam com o público, há riscos acrescidos. Mas isso não haver um espetáculo. Pode ser uma coisa boa, não é? Até porque nos próprios bares tu não te apercebes de tudo, não é? Há uma série de situações. Por exemplo, eu não sei como se dancei aqui com alguma senhora, mas o Serginho vai contando uma série de histórias sobre a Vanessa, sobre como é que conhece a Vanessa, que tu, por exemplo, não sabes como é que conheces. Como é que ela estava a dizer que tinha recebido uma carta e eu percebi, mas pelo texto mais ninguém quase tinha percebido isso. Mais ninguém tem isso pode ser interessante, não é? De repente tu tens uma informação sobre o espetáculo, sobre aquela personagem em Portugal que mais ninguém tem. O público hoje soube muita coisa. Da Vanessa. Nós em Lisboa, no Teatro da Trindade, tivemos espectadores que foram assistir várias vezes. Havia um senhor que ia todos os domingos. E todos os domingos ele sentava num sítio diferente para estar em contacto com outra personagem, porque sabia, a partir do momento que se sentasse ali, aquela personagem iria partilhar coisas com ele. E isto é uma coisa que, por exemplo, no espaço deste, alguém fica lá na ponta, faz a mínima ideia que a menina Matos mostra a fotografia da mãe e da prima. Mas para o espectador é privilegiado. Há este tipo de pormenores. A senhora que ia todos os domingos apanhava coisas novas e pronto, e lá ia todo contente e depois durante a dança dizia já cá estão outra vez, vocês vão ter malucos. Este espetáculo tem muito engraçado. Por um lado é o risco, não é? De não dominar o público, mas por outro lado, uma pessoa sai sendo que conheceu o público. Por exemplo, consigo, a gente sai daqui e diz olá, boa noite. Noutros espetáculos não. Porque o ator está num sítio, o público está ali, até o ator pode ter visto, mas não há uma relação de proximidade, não é? E isso é muito engraçado. Saímos e olá, boa noite, não nos conhecemos, mas já nos conhecemos. Eu acho que é uma coisa que é fixe, é que nenhum espetáculo deve ser igual ao outro. Não, mas é que normalmente o teatro não é. E este texto ainda é mais propício a isto. Claro, este espetáculo é muito. O texto é sempre O texto é sempre o mesmo. Sim, o texto Tenta ser. Pois, exato. Há pessoas que não conseguem. Já são problemas. Já são problemas internos. Know-how. Mas há um espaço para brincar. Não, mas este é completamente diferente. Altera completamente. Quanto tempo é que duraram a preparação? Nós andamos nos bairros. Não, preparação não. Ensaios. Nós começámos durante o mês de julho a marcar sessões. Final de junho e princípio de julho arrancámos e fomos marcando várias sessões, porque estávamos todos com atividades diferentes e fomos marcando encontros nesta sociedade ou na outra para tentar para nos tentarmos aperceber dos vários tipos de ambiente. E, portanto, o final de junho e o mês de julho foi essencialmente trabalho de campo, pesquisa. Íamos aos bares, dançávamos, reuníamos no final, tirávamos apontamentos. Era muito complicado estarmos a tirar apontamentos em frente às pessoas, não é? Estamos a observar e a tirar apontamentos, portanto reuníamos depois, e alguém que se lembrava de uma frase que alguém tinha dito, uma conversa, uma história, qualquer coisa. E depois, em agosto, os bailes vão mais ou menos de férias para as pessoas para a praia e retomámos em setembro. Retomámos em setembro os ensaios. Já com ensaios e... Qual foi mais ou menos a linha condutora que tentaram encontrar para a ligação das várias... A base de trabalho e foi um bocadinho por aí, alguns textos que fui passando, histórias da pesquisa também que fui fazendo em paralelo com o trabalho de campo. A base era a solidão. A
se vocês repararem, as histórias que vão sendo contadas, muitas delas têm a ver com uma base de solidão, independentemente de terem companhia ou não em casa. E depois, como o ambiente dos ensaios estava a afundar muito e estava a ser já muito pesado, decidimos dar o nome do Fado das Frescas e começar a brincar com isso. Daí o caos no fim, toda a gente grita, toda a gente... Daí o caos foi descobrir como é que fazíamos o final. Chegamos a uma altura ali em que pensámos, ok, já tínhamos os personagens, já tínhamos algumas histórias, já pensámos, mas agora como é que acabamos? É sempre complicado. Então falámos, tentámos e chegámos a uma conclusão. Temos de descobrir o que é que cada um deles está cá a fazer, porque é que o baile é importante para cada um deles e depois destruir isso. Criar esse caos, pôr em risco a felicidade deles. Pôr em risco o baile, o próprio salão de bar, vai fazer com que os personagens chegam todos a um limite de ruptura e que depois, tem que haver uma solução. À boa maneira portuguesa. À boa maneira portuguesa é, ok, vamos para a manifestação, vamos para aqui, vamos para ali, mas afinal não é connosco. Afinal não é connosco, é com os vizinhos, portanto vamos ficar caladinhos no nosso sítio. É uma casa portuguesa. Também é uma coisa muito portuguesa. Sim, mas é que eu deixo de estar quieto, é que É melhor estarmos caladinhos, não damos não deixa de estar aqui quieto. Mas antes disso, quando é connosco, já é, isto é o problema do mundo, isto é, vamos todos para a manifestação e temos que ir todos, porque senão ninguém consegue fazer nada, ninguém consegue... Afinal, isto é com o vizinho do lado. Bora dançar. Vamos a dançar. Continua a festa. Melhor. Se vamos usufruir, pode ser que os outros venham para a nossa sociedade e temos mais sócios. Aproveitámos também para brincar um bocado com isso. Não, desculpem lá, noutros locais tiveram também participação de mais miúdos, assim como aqui. Não temos tido tantas crianças. Mas foi a primeira vez. Muito engraçado. Da cartão. Não, estavam completamente fascinados com a imagem da cantora de sucesso. Temos que fazer um póster. Temos que fazer um póster da Vanessa. E é muito engraçado aquele momento, por exemplo, não sei se recordam, o Rodrigo, ele é amigo pequenino da Vanessa, vai ter com ela a pedir para ela ir cantar. Pode ter passado que eu tinha estado ali a convencê-lo, vai lá chamá-lo. Mas foi muito engraçado porque ele é que me convidou a sentar no palco. Senta-te aqui. Estivemos os dois a conversar um bocadinho. E depois de estarmos os dois a conversar o que é que elas estão a discutir, o que é que se passa, eu dizia, mas não consigo perceber. Mas elas discutem. E eu digo, já viste a Vanessa, eu estou aqui à espera dela para ir cantar. Ele diz-me, então espera aí. E o almoço, antes. Sim, depois teve a contar-me o que é que o jantar. O que é que tinha comido ao jantar, tinha comido próprio, não sei o que, mas perguntou o que é que eu tinha comido, o que é que a Vanessa tinha comido. Vocês depois pregaram uma rasteira ao público, olhem que alguém sentiu que eu bem vi. Quando ele estava a pensar que iam cantar uma canção para ele, vocês saltam-se a cantar os parabéns. E ele, coitadinho, que estava tão entusiasmado. Mas passou que sim, por isso. Já cantou. Pois, toda a gente pensou que eu fazia isso. Agora na minha, ele veio comigo e disse-me assim, Vanessa, dá um autógrafo. Disse, olha, vou contar um segredo, mas não digas a ninguém. Meu nome não é Vanessa. Eu... Pai da Pão não existe! Pai da Pão. É engraçado. E mesmo as outras miúdas estavam aí, quando eles se perceberam que eu estava triste, quando eu começo a dizer assim, o meu... Tenho que dizer uma coisa ao todo vocês para mim são tudo. E a miúda percebeu que eu estava triste. E ela veio ter comigo e disse-me assim, toma isto, era uma pulseirinha da Barbie ou isso. Eu disse, toma isto, não fiques triste. Carinha. Nós ontem tivemos um postal, deste uma pulseira. Nós damos assim, mas vamos ganhando a vida, vamos ganhando a vida. Eu também uma coisa fixe que eu gostei que foi abordada muitas vezes foi os copos de entrada. Também é uma coisa tipicamente portuguesa. Eu achei que Lá está. Isso era outra coisa que se eu tive falado com os pais. É um grande problema das instituições, se não fosse, muitas delas não fossem os bares, as cotas já tinham fechado. Porque a figura... Há despesas de água, E a figura... não tenho que pagar Os artistas. não pagar a manutenção
diária, outra coisa. Antigamente havia sempre alguém que ia de porta em porta cobrar. Antigamente, inclusive, éramos como executivos. Hoje em dia já não, gente. Mas é um caso de transferência bancária e tudo isso, de algumas pessoas. Gente de transferência bancária. Sim, sim. Mas isso já está com as coisas e é transferência bancária. Já Normalmente as cifras mais depois, em casa, um monte. Sim, sim, agora nunca vi nenhum. Já vi foi no e acontecia quase nunca vi. Nós pensamos, ainda chegamos a pensar em pôr rifas, lembram-se? Rifas, a barraquinha de beijo, não sei o quê. Mas depois chegamos à conclusão que isso não é o baile, isso não é o baile. Chegámos à conclusão que isso não é o baile que nós estávamos à procura. Que existe, mas que não é aquilo que. Eu queria, não sei se querem, se há mais alguma pergunta, queria agradecer muito a vossa vinda cá. O Luís Sérgio já é um hábito das coisas, já cá tinha vindo no passado. Há 2 anos acho que não vi, mas tive cá um espetáculo lixado também. Foi muito bom, foi um espetáculo bem original. Nos últimos anos tivemos aqui também neste sítio uma exploração assim muito com as entranhas